Bom dia, Bom dia! tudo bem? Rafa, tu é muito pontual, cara. No- 9 horas tu já entrou. Foi sensacional. Vem cá, a câmera tá boa aí? Tá ótimo, Tá? tá ótimo. Eu ia botar no tripé, mas achei que fosse ficar muito distante. Uhum. Não, tá ótimo. Chega um pouco mais pra frente aqui, ó. Eu, eu, Você. eu não Pra consigo. gente ver melhor, tá bonito, Thiago. Tem que ser Pô, mas eu vou te falar, admirado. Rafa. Eu tô sem dormir praticamente, né? Me deu uma alergia de madrugada. Mentira. Sério. A cara tá Ah. inchada, não é só de sono, não, é da alergia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, fora a alergia? Não, já tô melhor já. Foi só de madrugada. Aí, Carlos Lima na live, ó. Ó. Ué, esse é fera. Moniquita também. Tiago, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, de você compartilhar um pouco do tanto que você sabe sobre esse assunto, que é comunicação, que é uma necessidade nossa, mas que a gente pouco estuda, né? Geralmente nós fazemos mais empírico. Então, você disponibilizar em conceituar, dar a teoria de que algo que a gente faz o tempo inteiro, seja só com o corpo, ou seja transformando em palavras, é algo muito gratificante. Obrigada mesmo por você disponibilizar domingo, 9 horas da manhã. A gente acordou tem bastante tempo, né, Rafa? É verdade. Mas, Rafa, obrigado pelo convite. Você não tem ideia da felicidade quando eu recebi tua ligação me convidando, né? E aí eu vou te explicar Legal. por que aqui em público, que eu gosto de fazer essas coisas em público, né? Apesar de estar Deixa eu só, só antes vindo. de você falar uma coisa, É, o que você vai fazer, eu já vou falar para as pessoas. O Thiago, gente, ele é um comunicador nato. E e ele é o melhor cara. Não, sério, é o melhor feedback da vida. Dar feedback é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Porque você tem que acertar, além das coisas que você vai falar, você tem que falar de acordo com a pessoa que está recebendo. Então você tem que tomar um cuidado muito grande. E você, cara, é o cara que dá o feedback, deu o melhor feedback da minha vida, que me acrescentou muito. Quando critica, você sabe criticar. Quando tem que valorizar, você valoriza. Então, gente, preste atenção em como o Thiago vai falar. Já começa aí o laboratório com ele. mas às vezes, Rafa, eu cometo sincericídio, conhece essa? Tu é sincero demais, cara, e tu vai, ó, se enforca. Mas eu gosto Verdade. muito. E meu tio aí na live, eu gosto muito de feedback. E a Mônica, que está aí ao vivo, né, ela conceituou uma coisa muito bacana. O Alan Baixo fala até hoje sobre isso, né? Que é sobre feedback, sobre empatia. Né? Então eu estou aprendendo muito sobre isso. E normalmente a gente aprende muito no trauma, né? Método traumático. Né? Verdade. Faz, toma porrada, erra e vai aprendendo, vai melhorando. Então, assim, é uma coisa que eu estou realmente, né, aplicando. E agora eu estou estudando mais. Uhum. A gente conversou ontem um pouquinho de teoria e prática. Aham. Né? Às vezes a gente tem a teoria muito bem fundamentada, mas não consegue aplicar no dia a dia. E hoje o bate-papo é muito de como aplicar essa parte da comunicação, que não é só falar bem, verbalizar, não tem relação somente com oratória, mas é Uhum. como você se expressa, como você ouve e como você entende o outro também. Né? E não só com o outro, mas com você, consigo. Uhum. Então, Uhum. mas posso te agradecer? Posso Com falar antes da gente certeza. começar? Né? Então, assim, Rafa, eu fiquei muito feliz pelo convite, não pelo tema em si, porque também pelo tema, mas Uhum. porque eu não me sinto preparado para falar sobre nada. Né? E eu acho que isso é muito bom, ao meu ver hoje, porque se eu me sentir preparado é porque não tem mais espaço para aprender. Né? Verdade. Então, essa insatisfação positiva que o Mário Sérgio Cortella fala muito, é uma coisa que eu tento aplicar na minha vida. Eu para essa live agora, deu nervosismo, deu dor de barriga, tive que me preparar. Por quê? Porque eu não me sinto preparado ainda. E aí, quando você fez o convite, né, eu fiquei muito feliz por você ter feito. Porque você tem quantos anos mesmo? Eu, 30. 30. Pô, sacanagem falar a tua idade assim, né? Não, Expor não ao ligo, vivo, não. né? Então, mas 30 com essa cara tá ótimo, né? Sem ruga nenhuma. E olha eu com 28 cheio de ruga. Aí, o Rafa, o teu convite me deixou muito feliz, porque você é uma pessoa que eu tô tendo contato agora, mas é uma das pessoas que eu mais admiro hoje em dia.
Né? E Obrigada. tô sendo bem sincero mesmo. Não só profissionalmente, como você conduz, leva a sério a carreira, é apaixonada pelo que faz, mas pelo jeito que você é, pela pessoa que você é. Né? Tô agora tendo o prazer de te conhecer, tô tendo o prazer de te conhecer e tô vendo, enxergando esse lado que você tem, né? De humildade, de querer ajudar o próximo, de crescimento, né? Da ambição. Não é ganância, é ambição que a gente tem que ter. Né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Thiago, eu que agradeço. Eu que agradeço. Daria para ficar meia hora puxando teu saco também. Quem? Daria para eu ficar meia hora aqui Ah, puxando tá. teu saco também, mas vamos aos trabalhos. Eu queria muito, Thiago, que você se apresentasse para as pessoas e principalmente falasse o que te levou a estudar a comunicação, a se importar com isso. Tá. Isso é muito legal. Oi, Sula. Rafa, contar um pouquinho da minha história de vida. Né? E tu vai entender por que que eu tive que mergulhar na comunicação. Filho único. Né? Já diz muita coisa. Mônica tá aí, ó. Mônica vai falar, larga essa criança. Filho único. Canceriano. Quem acredita em horóscopo aí, Eu sou também. né? Minha mãe acabou de entrar. Vou ter que filtrar o que eu vou falar na live. Tá aqui na minha frente. Filho único, canceriano e criado por vó. Minha avó teve uma grande participação na minha criação. Né? Thiago, Então, nós somos almas gêmeas, Thiago. aí, aí, Só não sou Edmar, filha única. cuidado, Edmar. Olha aí, é uma gêmea. Hein? Então, Rafa, gerou uma timidez muito grande em mim. E aí isso atrapalhou na minha relação comigo. Quem é tímido aqui que está na live sabe muito bem o que eu estou falando, o quanto que a timidez é foda. A timidez te atrapalha em tudo na vida, na tua relação com você e na tua relação com o próximo. Na relação intrapessoal, que a gente vai falar, e na relação interpessoal. E aí isso eu fui carregando desde a infância. Aí na adolescência, quando você começa a querer conhecer as meninas, né? E aí, ou os meninos, ah, aí eu comecei a ter essa relação e vi que gerava um bloqueio no que eu queria fazer. Às vezes eu tinha vontade até no colégio, tinha dúvida. Você percebe que só levanta a mão quem não tem uma barreira emocional. Quem tem barreira emocional fica guardando a dúvida, o questionamento, leva para casa. E isso te impede de crescer no teu desenvolvimento pessoal. E aí veio a vida profissional. E aí muito bacana, Rafa, porque meu primeiro dia de estágio foi um dos piores dias da minha vida. Foi na Proforma. Não sei se você conheceu a academia, era na Adalberto Ferreira. Em cima era o cardio, só aeróbico. Embaixo, não, em cima era musculação, embaixo era cardio. E lá tinha uma divisão seguinte: professores e alguns estagiários mais experientes ficavam na parte da musculação. E estagiários novos no cardio. Rafa, sozinho, tu imagina, me jogaram lá. Pum. E eu tinha que abordar as pessoas. E aquilo me fez tão mal. Eu tive vontade de chorar, me deu sudorese, um monte de coisa. E aí eu percebi que a minha voz, o meu tom de voz, era muito baixo, não passava segurança. A minha postura corporal era mais encolhida, que é a forma de você se proteger, né? A gente, na gestação, a gente fica nessa posição fetal. É uma posição que a gente está acostumado, é de proteção. Traz isso para a gente, esse sentimento, né? Então, o tímido, ele tende a fazer isso. E aí eu comecei a perceber que toda a minha comunicação tinha que mudar. Por quê? Para mudar os meus resultados. E aí eu percebi que a comunicação que você tem determina os resultados que você quer. Perfeito. Então, se eu queria melhorar, me desenvolver pessoalmente e profissionalmente, eu tinha que melhorar minha comunicação. E foi aí que eu comecei a trabalhar. A estudar um pouco na prática primeiro. Eu fui primeiro para a prática e depois para a teoria. Aí hoje eu estou trazendo fundamento para isso tudo. Então você já deu... Naveguei um pouquinho na história de vida. Sim, perfeito. Você mostrou pra gente. Então, você já deu um pouquinho do porquê, da importância de você se comunicar.
né? Você consegue aprofundar isso um pouquinho mais para a gente, principalmente no sentido de resultados? Influencia a minha comunicação diretamente no resultado do cliente, Thiago? Em tudo na vida, Rafa. Tudo. Tem duas formas de você se comunicar. Com você, primeiro. Uhum. E depois com o outro. Então, quando a gente... É uma coisa muito comum no nosso meio, né? Tem gente que está assistindo aqui que não é da área da educação física, mas na educação física a gente fica muito preocupado em captação de clientes. Uhum. Mas a captação depende de como você se comunica com você também. Vou dar um exemplo prático. Negociação. Quem hoje está bem confortável em negociar com um cliente novo? Frequência semanal, quanto que ele vai pagar, como vai ser a forma de pagamento. Quem hoje tem habilidade, fala assim, hoje eu me sinto seguro para negociar com qualquer pessoa. Difícil. E aí, você percebe que a maioria não se sente seguro. Uhum. Porque falar de preço é uma barreira psicológica. Eu lembro no primeiro dia meu primeiro aluno de personal, que eu tive que negociar. Eu falei um preço, mas eu não enxergava aquele preço em mim. Eu mesmo não me valorizava. Então, como você vai convencer uma pessoa que aquele preço é justo, que você vale aquilo que está cobrando, se você mesmo não acredita? Então, é um exemplo de resultado. Né? Então, hoje, o que você precisa fazer? Eu falo isso para todo mundo, para algumas pessoas que participam de mentoria. Né? Estou sendo um pouco abusado em dar mentoria, tá? Para algumas pessoas. Mas tendo um resultado bem bacana. Porque, assim, eu percebo, Rafa, que o bloqueio é interno. A comunicação interna, que acho que até essa é uma próxima pergunta que você vai fazer, não está legal. Exemplo. Tem um amigo meu, não sei se ele está na live, espero que ele esteja, que eu sempre uso o exemplo dele. Um dia eu recebi uma ligação de um número desconhecido. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, pode ser personal. Né? Número desconhecido, não sei quem é a pessoa, a chance de ser um personal é grande. Hoje em dia, mais ou menos, tem muita cobrança, né, com número desconhecido. Mas na época não tinha tanto telemarketing assim tão forte como hoje. E aí ele falou assim, Thiago, eu nem atendo. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, mas por que tu não atende? Ele, porque ou é cobrança ou é engano. Então o mindset dele, né? Tem aquele livro da Carol Dweck, né, sobre mindset, não é uma mentalidade de crescimento. É uma mentalidade fixa. Então a comunicação interna dele não é boa. Uhum. Eu estou dando um exemplo. Sim. Né? Eu tenho o meu exemplo também do tom de voz. A minha comunicação, o fato de eu ser tímido, eu começo a expressar corporalmente a minha timidez. E aí isso não passa segurança, isso não passa confiança, isso não passa credibilidade. Então, se eu quero passar confiança, passar credibilidade no que eu falo, no que eu faço, a minha comunicação não verbal, que aí tem a ver com a minha comunicação interna também, tem que estar congruente. E a gente vai falar um pouco sobre congruência depois. E, Thiago, tem como eu mensurar isso? Porque como eu sei que a minha comunicação não está boa, ela não está eficiente? Tem os resultados que você alcança. Uhum. Essa é a grande mensuração. Não tem como quantificar. Tá? Essa frase de a comunicação, a qualidade do que você comunica determina a qualidade dos teus resultados, né? Grava isso. Vai cair na prova, anota isso, cai na prova. Porque isso é muito importante. Né? Vamos pegar na arte da sedução. Só uma pincelada, tá, Rafa? Sobre conquista, né? Imagina uma pessoa na balada, isso acontecia comigo. Eu tava lá, doido para falar com uma menina. Aí eu chego todo inseguro, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago. Né? Cara, isso não atrai nada. Né? Que atração, que poder de atração eu vou gerar com esse meu comportamento, com essa minha expressão não verbal? Zero. E aí qual é o meu resultado? Zero. Então, se eu sei que eu estou tendo mais resultados, é sinal que eu estou no caminho certo. Que a minha comunicação está chegando. Eu estou me comunicando da forma mais assertiva. Então, se o meu aluno de personal consegue aumentar a frequência dele na semana de treino, comigo ou sem mim, sozinho, né? Você consegue dar até um pouco mais de independência,
beijo, Alan Bastos, um pouco mais de dependência para a pessoa, né? Eu sei que estou tendo resultado. Então, minha forma de comunicar está mais assertiva. Acho que é a grande forma de você avaliar se a tua comunicação está certa ou não. Aham, tem uma pergunta muito boa do Gustavo aqui, que inclusive a gente conversou sobre isso ontem. Ele perguntou onde as personalidades de cada um entram. Porque o resultado, ele falou, o resultado é bacana, mas eu acho que eu entendi a pergunta dele, não sei se você entendeu. Porque Entendi. tem muito a ver com o perfil comportamental, né? Eu acredito muito em perfil comportamental, tem várias ferramentas, DISC, SWOT e tal, mas eu gosto de ter muito cuidado com o perfil, Rafa. Uhum, Porque perfil, dependendo de quem aplique, do avaliador, pode estereotipar. E perfeito. quando você fala de seres humanos, você tenta estereotipar um movimento. Vamos pegar para movimento. Né? Ferrou. Aham, Não leva em considerações limitações físicas. E aí, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente tem que levar em consideração limitações, diferenças emocionais. E aí, a Mônica falou de autoconhecimento, cara. Isso é o mundo, uhum, né? Cada pessoa é única, tem uma experiência própria. Então, por mais que você tenha um perfil ali naquele momento, dê um perfil dominante, isso pode mudar ao longo da vida. E eu não posso estereotipar ela como dominante. Porque daqui uhum, a um ano, dependendo das experiências nesse um ano que ela teve, de como ela lidou com essas experiências e aprendeu, eu posso mudar o meu perfil. aham. Perfeito. Ah, Você disse isso para mim ontem, né? Que a gente consegue modular isso. Não precisa ser. Porque quando a gente vai. Você está falando isso, Thiago. Quando a gente vai estudar, quem já estudou o perfil comportamental, sabe que tem quase que uma receitinha, né? Pessoa que é mais dominante, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Só que o que você está falando é muito interessante porque você não precisa estar preso numa caixa. Assim como o movimento. Quanto mais. E aí eu acho que entra a experiência, quanto mais você treinar isso, quanto mais você pôr em prática, você vai perceber que se tratando de ser humano, você precisa fazer isso aqui. Porque tem outra coisa também, né, Thiago? Por mais que você seja um perfil dominante, tem os dias onde você está mais sentimental, no sentido de você está mais vulnerável, ou você está mais vulnerável, não no sentido ruim. Então, é importante ter essa leitura e não achar que existe um padrão e aí você segue esse padrão que você acerta, né? perfeito. Eu Perfeito. acho importante entender que existe um perfil. Né? É como. Depois eu vou responder a resposta do Renato Meirelles, que é muito. A pergunta que é muito boa. Tá? Uhum, Eu acho que tem sim uma predominância. Tá? Isso é bacana. É como canal sensorial. Quando a gente fala de comunicação, né, a forma que a gente tem para enxergar o mundo, interpretar os estímulos que chegam até a gente, é através dos cinco sentidos. uhum, Né? E cada um tem uma predominância do que se chama de sistema representacional. Né? O John Grinder e o Richard Bandler, lá na década de 70, eles foram os pais da programação neurolinguística. E eles usam muito isso. Né? Qual é o canal sensorial que você usa como predominante? Então, tem uhum, gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésico. Mas aí você usa só um canal para ele? Não, o sistema de predominância é aquele canal, mas você aham, pode usar outros. Então, acredito muito no perfil comportamental dessa forma também, fazer uma analogia com os conceitos do Richard Bandler e do John Grinder. Né? Tem um sistema predominante, mas você pode passear, navegar em todos eles. E isso muda ao uhum. longo da vida, dependendo do estímulo que você dê. E respondendo a pergunta do Renato, o ambiente pode moldar? Muito, Renato. Isso chama proxêmica. O nome dessa. Quem estuda isso é proxêmico. Né? É, o ambiente que você vive, o que você usa, camisa, os utensílios que você usa, eles interferem diretamente na tua comunicação. Como E tem uma assim? coisa, Rafa, tem uma coisa bem bacana. Quando você começa a observar o ser humano, né, o comportamento, você começa a entender um pouquinho. Aí você fica feliz e assustado ao mesmo tempo. É maneiro isso. É interessante esse estudo. E aí, pegando o gancho com o que o Renato falou, por exemplo, você está de preto, eu estou de preto. Aham. Isso tem um significado. Eu duvido você usar roupa muito colorida. Aí, Não, acertei? não, acertou, não, não sou dessas.
Então, isso diz muito sobre você, né? Sobre quem você é. Uhum. E aí, pessoas que são mais metódicas, sistemáticas, mas você abriu a live 9 da manhã, Rafa. Isso tem um significado. Isso faz parte do cenário que o Renato Meradi está falando. Então, se eu tenho um aluno de personal e eu sei como ele se posiciona, né, diante do espaço, eu consigo melhorar minha comunicação. E aí pega uma pessoa tímida e coloca no centro das atenções, no meio do salão de musculação. Ferrou. Uhum. Né? Agora pega um extrovertido e coloca ele isolado. Ele quer aparecer, ele quer que você poste foto no Instagram, ele quer ter um monte de curtida. E já a pessoa mais tímida, não. Você pode até melhorar isso aos pouquinhos, mas é uma coisa gradativa. Então, quando eu consigo ouvir, melhorar minha capacidade de ouvir e entender o outro, eu consigo melhorar minha comunicação. E aí o resultado é melhor. Se aquele momento para o meu aluno de personal é mais prazeroso, né, ele tende a voltar. Tudo na tua vida que tu faz com prazer, tu tende a repetir. É simples isso. Então, o que a gente tem que fazer é dar prazer. No bom sentido, óbvio, né? Perfeito, Thiago. E você disse que existem muitas formas de se comunicar. Você pode explicar para a gente quais os tipos de comunicação que existem e elas têm o mesmo peso em relação a atendimento? Todas elas são importantes ou tem uma que é mais importante, outra que é menos? Eu acho que o autoconhecimento é mais importante, Rafa. A comunicação interna. Né? Porque Interno. se você pensando em peso, Uhum. existem as formas que você tem de comunicar intrapessoal e interpessoal. Uhum. É de você com você mesmo, de você com o outro. Né? Se eu só trabalho a minha comunicação com o outro, e existem ferramentas para isso, dentro da programação neurolinguística, tem uma ferramenta que se chama Rapport, que é você consegue, através de algumas técnicas, melhorar a tua conexão e a tua empatia com o próximo. Mas se você faz só isso, você se torna engessado. Aquilo passa quase a ser um protocolo. E aí você não passa a verdade. E quando você não passa a verdade, o outro sente. Aham. E isso é muito legal na comunicação, né? Não verbal. Eu posso estar verbalizando aqui, tá? Mas se a minha linguagem não verbal, minha comunicação não verbal não tiver congruente, eu não consigo enganar, né? Lá na estudos de Charles Darwin, já lá em 1800, ele já começava a estudar as emoções no homem e nos animais. Não é uma coisa nova. É bem interessante isso. E ele viu que tinha emoções que eram comuns. E aí o Paul Ekman, lá em 1960, 50, né, já nessa década, começou a estudar um pouco a expressão corporal também, as emoções. E aí ele viu o seguinte, que a gente tem 7 emoções universais, que ele chamou de teoria da universalidade das emoções. E isso você não consegue esconder, Rafa. Não tem como. Essa linguagem não verbal não tem como você suprimir. A verbal eu posso falar. E aí a gente vou fazer um teste contigo aqui. Tá? O pessoal pode acompanhar. Então, assim, pense nesse momento de pandemia. Aham. Tá? É um momento prazeroso, gera mais prazer ou desprazer para você? Para mim, Rafaela, Sim. desprazer. Pô, tá bom, Rafa. Vou acreditar em você, tá? Vou A acreditar minha em comunicação você. não verbal Não, não, deixa. foi de acordo. Vamos fingir que gere mais. Eu acredito que gere mais prazer para você, mas vamos imaginar que Gera prazer, vou ser verdadeira. Eu sou uma prazer. pessoa muito Ok. quieta. Aham. Vamos pegar esse exemplo, tá? Foi perfeito. O que você fez agora? Você Que que falou eu- que gerava desprazer, Sim. mas a tua comunicação não verbal não era congruente com o que você verbalizou. Eu não sei se o pessoal conseguiu acompanhar. Percebeu Ah, é de uma isso? rio aqui, ó. É. E aí, isso que é legal, Rafa. Por que que você fez isso? E aí, eu posso arriscar? Claro, Porque para a maioria é desprazer. é E isso. às vezes, quando você vende essa sua felicidade pelo momento que você está vivendo, por mais que seja um momento conturbado, caótico para a grande maioria, você pode ser julgado. Com certeza. E aí, o que que a gente faz? A gente
tenta suprimir essas emoções. Só que a nossa comunicação não verbal é primitiva. Charles Darwin fala que a gente herdou dos nossos ancestrais essas emoções e não tem como suprimir. Você pode falar uma coisa, mas a tua comunicação não verbal, que aí a comunicação não verbal, para quem não que chegou agora, é o teu tom de voz, é o teu posicionamento corporal, a velocidade que você fala, isso é comunicação não verbal. A tua expressão facial, o que o Renatinho colocou como ambiente e como você se comporta no ambiente, que é proxêmica, é comunicação não verbal. E aí uma outra coisa que eu estudo, que é cinésica ou cinética, que é a tua linguagem corporal. Isso não tem como esconder, Rafa. Então, acho que o mais importante, respondendo a tua pergunta, é a tua comunicação interna. Uhum. Como eu me enxergo como indivíduo. E aí você falou de vulnerabilidade, né? Se eu não consigo entender que a minha vulnerabilidade é a minha maior fortaleza, e a Brené Brown fala muito sobre isso, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, é muito legal o conceito que ela traz, né? Eu começo a tentar passar uma imagem que eu não me enxergo. Pô, eu não me enxergo poderoso e tento passar uma imagem de poder. E aí isso se torna incongruente. Lá na PNL fala que é incongruência. Que é o que aconteceu agora contigo. Te peço perdão. Nada, achei ótimo. Mas te agradeço ao mesmo tempo, porque você foi o maior exemplo e foi espontâneo. Foi espontâneo. Eu ia falar, não estava nem combinado isso. Foi incrível. E aí, Rafa, às vezes chega teu aluno, você pergunta, você tá bem? Ele fala, tô. Tom baixo, né? Você sabe, dá para perceber que ele não tá bem. Verdade. Tá tendo uma incongruência do canal que ele usa para se comunicar com outro canal, que é o verbal e o não verbal. E aí você consegue ser assertivo naquela experiência que você proporciona naquele dia para ele. Uhum, uhum. Então, acho Perfeito. que é mais ou menos esse o caminho. Então, só para resumir, quem chegou agora, para você, uma solução da Inter é o autoconhecimento, né? Completamente. Perfeito. Voltar, mais uma vez, para a inteligência emocional. Né? O Daniel Goleman, que é o pai disso tudo, né? Ele fala que tem 5 habilidades na inteligência emocional. As 3 primeiras habilidades que ele cita no livro dele, de inteligência emocional, é voltado para o conhecimento interno, para a comunicação interna. E as 2 últimas para a comunicação interpessoal. Então, percebe o grau de importância que tem isso. Então, para mim, seria voltar primeiro para o autoconhecimento, sim. Para quem estava na dúvida, por que o Thiago vai ser o responsável por falar sobre inteligência emocional no programa? Aí, ó, tá a resposta aí, ó. Ô, Rafa, sabe o que é legal? É assim, porque é uma coisa que eu sofri muito, né? Por toda essa característica que eu desenvolvi pelas minhas experiências. Né? Não vou botar criação porque parece que é culpa dos pais, né? E, na verdade, não tem receita, não tem regra, não tem um manual, né? Os pais fazem o melhor para a gente. Só que isso, né, acarreta um monte de coisa. E a gente vai carregando ao longo da vida. Então, hoje, eu percebo que esse trabalho diário é importante para tudo na vida, para qualquer resultado que você queira. A gente está falando muito sobre a parte profissional, exemplos do dia a dia, mas você pode transferir isso para qualquer coisa na tua vida. Uhum. Estar consciente também tem um peso muito, muito grande, né, Thiago? Porque, como você disse, a linguagem não verbal, ela é muito importante. Foi o exemplo que você deu do seu aluno. Você está bem? Ele, tô. E ele tá mostrando que não está bem. Mas você só vai perceber isso se você estiver consciente, se você estiver ali para ele. Porque se você chegar no Presente. automático, exatamente, presente. Se você chegar no automático, você não vai saber ler isso. Então, Então, mas se se por que você não importar, chega no automático? Por que você chega no automático? Aí é o conhecimento interno, a comunicação interna. Você medita sempre. Eu tenho tentado melhorar a meditação. Por quê? Para estar presente nos momentos que eu preciso estar presente. Minha mente tem que estar ali conectada com o meu aluno, com aquele momento. Então, se você é uma pessoa ansiosa, não importa qual a origem da tua ansiedade, você não consegue estar presente. E aí você entender que essa tua ansiedade atrapalha no teu resultado é a comunicação. É como você se comunica. Para, respira, entende que você não tem controle sobre porra nenhuma,
né? Porque às vezes a gente tenta controlar tudo, né? Não, eu vou Uhum. chegar atrasado na próxima aula, mas tu não tem controle sobre trânsito, não tem controle sobre nada. Aham. Então, relaxa e vive, curte aquele momento com o teu aluno para se entregar para aquela aula que você tem que dar. Então, você entender as tuas fragilidades, as tuas vulnerabilidades, você consegue trabalhar, independente se você conseguir identificar qual foi a origem delas. Isso é muito legal, porque às vezes a gente fica Perfeito. procurando qual foi a origem, né? De onde isso tudo começou? Cara, a PNL fala que não importa. O que importa é que você trabalhe, que tenha as ferramentas para trabalhar e consiga potencializar os resultados que você quer. Isso que é bem bacana. Muito bom. E a intra? A intra é autoconhecimento, inteligência emocional. A inter? A intra ou inter? Não, nós falamos da inter agora, certo? Certo. A E agora, inter. isso. Então, a inter, a partir do momento que eu me conheço, sei minhas vulnerabilidades, sei minhas potencialidades, pô, show de bola. Eu consigo me relacionar melhor com o outro. Porque lembra que a gente falou que a capacidade de ouvir e de você entender o outro tem a ver com essa leitura que a gente está falando, Sim. né? Então, se você consegue, eu estou te observando aqui, e eu consigo entender um pouco dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, e o quanto que isso influencia tudo no teu comportamento, eu consigo ser assertivo na minha comunicação para melhorar o resultado que você quer. Uhum. Faz sentido nisso? Isso Super. tudo? E aí eu vou dar um exemplo. Lá na PNL, de John Grinder e Richard Bandler, eu gosto muito de falar dos dois, porque, cara, eles são fantásticos. Foram terapeutas que começaram a estudar outros terapeutas e modelaram eles, e começaram a aplicar, né? E faz muito sentido as técnicas deles. Um conceito que eles falam que a comunicação é hipnótica. Olha que legal. Vou dar um exemplo. Para você, Rafa, vou usar você como cobaia hoje, Tá, tá? tá bom. E todo mundo aí que está assistindo pode fazer também. Não pense, mas não pode pensar, tá? Pô, já tô esperando o que eu vou Não pensar. pense na bolinha azul. Não Possível. pense. Incrível, né? E aí, olha que legal. Eu tenho meu cliente de personal e ele quer emagrecer. O que eu falo para ele? Primeira coisa, Faz dieta, não come. não come, não come. Ele fala, Thiago, hoje eu tô doido para comer uma pizza. Você fala, não, você não pode comer pizza. Não pode comer pizza. Acabei de falar, não pense na bolinha azul. Primeira coisa que você fez, pensar na bolinha azul. Não, Quando inclusive você já me deu fala, vontade de comer pizza aqui. eu também, tô desde ontem. E tenho certeza que quem está assistindo aqui está com vontade e vai comer hoje. Posta uma foto lá, marca a Rafaela, não me marca não. Aí, Rafa, então assim, a gente chega pro aluno e fala, você não pode comer pizza, porque você quer emagrecer. Olha a minha comunicação. Sabendo que a comunicação é hipnótica, o nosso cérebro faz? Ele não entende o que é não comer pizza. Ele entende o que é comer pizza. Então, primeiro ele tem que comer a pizza para entender depois que ele não pode comer. Uma loucura isso, né? Então, às vezes o aluno chega para mim e fala, pô, Thiago, eu tô doido para comer um hambúrguer hoje. Aí, come hambúrguer, cara. Vai lá, vou aumentar 2 quilos aí, pô. E eu, é psicologia inversa. Isso Aham. tudo, Rafa, é mente. É neurociência. Né? Por isso que tudo isso que eu estou falando, você pegar os estudos, os livros, são psicólogos, cara. E, pô, e a Califórnia teve uma safra muito boa de psicólogos. Né? Richard Banner, John Grinder, né? O Paul Ekman, que também que é da linguagem corporal, da comunicação não verbal. É todo mundo de lá, cara. Incrível como surgiram vários pesquisadores importantes ali. Né? Então, assim, essa minha comunicação para o outro, essa relação é importante para a geração de resultado. Então, o que a gente fala para o aluno é muito importante, tá? Talvez se a gente não falasse nada, seria mais importante do que falar, se você não for assertivo na tua fala. Né? E tem um outro ponto, que é o que você faz a pessoa imaginar. Isso faz parte da relação interpessoal. Vou dar um exemplo para você aqui, pegar mais uma vez você de cobaia. Né? Vamos lá. Pense, e todo mundo aqui pode fazer junto com a gente. Né? Pense no... Você gosta muito de dar palestra, né, Rafa? Aham. Né?
pense no momento que você sentiu mais felicidade dando palestra. Não fala, só pense. Pensei. Como é que foi a tua emoção em cima disso? O que que eu senti? Não, tua emoção. Minha emoção. Felicidade, sentiu alegria, tristeza? Sim, felicidade. Posso falar? É para falar? Pode falar. Alegria, satisfação, o pensamento de dever cumprido, de que ajudou as pessoas, muita felicidade. Então, o que eu fiz agora com você? É minha comunicação interpessoal. Eu fiz com que você lembrasse de um momento feliz da sua vida, né? Quando você fez isso, você liberou um hormônio, que é um dos 4 hormônios da felicidade, né? Eu chamo de dose, que a gente tem que dar uma dose diária de felicidade para o nosso aluno, né? Que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, né? Dose é para ficar fácil para a galera gravar, né? Então, o que eu fiz? Você liberou serotonina. A partir do momento que você tem boas lembranças, você libera a serotonina. Imagina você fazendo isso durante os treinos. Não só técnico, que vamos ali pro leg, vamos agachar, vamos fazer quadrupedia, engate. Não, vamos fazer isso, mas tente também trazer momentos de boas lembranças para o teu cliente. Principalmente naqueles dias que ele está um pouco mais deprê, um pouco mais down. Uhum. Eu E fiz um momentos da teste, vida dele. momentos ali que você tem contato com ele, Aham. né? Vai, E dá um não exemplo pega pra só aquele gente. momento. O quê? Dá um exemplo pra gente. Dá um exemplo. Esse exemplo é bom. Tem uma aluna muito querida e eu tive o prazer de ter contato com o pai dela, mas foi muito pequeno. E de tanto ela falar, você acaba se identificando com a pessoa, né? Verdade. E aí, o pai dela, nesse dia, no dia anterior, tinha falecido. E eu senti muito isso, porque por mais que não tivesse muito contato, eu tive uma grande relação com ele, né? Virtualmente, assim. E aí ela chegou mal, óbvio, né? O pai tinha falecido, não tinha como a pessoa estar bem. E aí, o que eu fiz durante o treino? Eu tentei criar momentos positivos para ela. Ela não ia sair feliz daquele dia. Não tem como. Você perdeu um parente, porra, importantíssimo na tua vida. Mas ela ia sair melhor. E até a gente usa um pouco da frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Uhum. Né? Que não deixa as pessoas saírem de perto de você menos felizes e piores, né? Na verdade, é o contrário. Você tem que fazer com que ela saia mais feliz e melhor de perto de você, né? Então, o que eu tentei trazer para aquele momento? Toda essa dose, né, de felicidade. Então, primeiro, rir. E aí, quando a gente fala de emoção, o sorriso é uma emoção universal, uma expressão universal facial. Em qualquer cultura, o sorriso simboliza felicidade, a não ser que não seja sincero, né? Aí não conta. Ah, sim. Então, o que eu tentei trazer para aquele momento, né? Que ela sorrisse cada vez mais naquele dia. E não era contar piada, tá? Porque senão se torna falso. Mas, por exemplo, lá no A2, ela malha no A2, né? Tinha um cara com uma sunga, mas a sunga, Rafael, era uma sunga ridícula, sabe? Não tinha como não rir da sunga, tá? Sem julgamento, mas a sunga não era Ah, legal. Aí eu comecei a rir. Ela, Thiago, você tá rindo de quê? Aí eu falei, pô, olha aquela sunga, cara. Não, sério, alguém tem que falar com ele. Não tá legal aquela sunga. E ela riu. O fato dela rir, ela libera endorfina. Olha que loucura. Então, aquele momento ali já, né, um momento de felicidade, de alegria. sim. E aí, lembra da Amy Cuddy, do posicionamento corporal? Aham. Que fala da linguagem não verbal através da expressão corporal. Ela fala o seguinte: expressões de poder, high pose, né, que ela chama de high pose, né, libera testosterona. E de low pose, que é vamos pegar a postura do tímido, libera cortisol, que é um hormônio do estresse. Uhum. Então, o que eu fiz aí é empírico, tá, Rafa? Eu peguei Aham. baseado lá na MCUD e aplico no dia a dia. Não tem nenhum estudo que eu tenha visto sobre isso com treinamento. Eu coloquei ela em posições que ela tinha que ficar. O Press é isso. Uhum. Né? Quem já fez algum curso de inteligência emocional, eles fazem muito isso. Yes, yes. E aí eu comecei a passar exercícios que dessem uma posição melhor para ela, né? Com o peito aberto, com o braço para cima. Ao final do treino, ela estava bem melhor.
Legal. Então, como a gente pode utilizar essa comunicação, né, entendendo o outro, o momento do outro, mas usando essas ferramentas para trazer aquele momento para ser a melhor experiência possível para o teu cliente. Aham. E tem uma Perfeito. outra técnica da PNL também para relação interpessoal, que é rapport. Ah. Ô, Thiago, também tem Antes de você falar um pouquinho do rapport, tem um outro sinal que ela te deu, né? Um dia antes o pai dela faleceu e ela estava ali para treinar com você. Então, obviamente, você é um cara onde provoca uma sensação muito boa nela que ela queria estar perto de você. Porque ela poderia não ter ido treinar, certo? Sim, E saber ler isso gera uma responsabilidade, entre aspas, em você. Porque se ela tá ali, ela quer a sua, ou seja, o que você vai falar para ela, ela quer a sua presença. Então, de alguma forma, a sua presença conforta ela. sim, eu tenho visto isso, Rafa, agora no online. Alguém falou do online, acho que foi a Mi, né? E a gente está falando muito de comunicação. Isso é bem legal no online. A gente tem que tomar muito cuidado e dar muita importância em como está a nossa comunicação, né? Primeiro, pensar que a gente está, entre aspas, invadindo a casa, o lar das pessoas, né? Olha que importância tem isso, né? Eu faço aula online no meu quarto. No meu quarto tenho, você viu lá, né? Tem as minhas fotos. E, Rafa, o quanto são as fases da minha vida, né? Minha mãe que me deu 15 anos, não, 1 ano, 15 e 25. E o quanto eu sou zoado por causa daquelas fotos, você não tem ideia. Mas pouco importa, sabe? Ah, Porque tem. tu tem, né, Rafa? Viu lá, né? Então, assim, por quê? Porque o meu autoconhecimento hoje é um pouco maior do que antes. Talvez isso pudesse me abalar há 10 anos atrás, né? Hoje não me abala mais. Pelo contrário, já entendendo um pouquinho de o que eu tenho que fazer para quebrar, eu pego o celular e vou lá. Aqui, pessoal, aqui eu tinha 1 ano, olha que bonitinho, 15 anos, e já quebra aquilo ali, aquele estado. Então, quando a gente está no online, é bem mais complicado porque você está muito conectado com o outro. No presencial, tem várias coisas que te distraem. E distraem a tua comunicação também. No online, não. Então, o que você fala, como você se comporta no online, o aluno percebe, por mais que seja inconsciente. Lembra que a comunicação ela se dá muito mais pela linguagem não verbal do que pela verbal. E aí tem um... Deixa eu pegar o nome do autor, que é um nome esquisito. Bird Wistel. Ele fala que 35% da nossa comunicação se dá apenas pelo verbal. Olha que incrível. Perfeito. Né? Então, o tom de voz que você usa no online, a tua posição corporal, o olhar, Rafa. A gente está muito conectado, né? Através dos olhos, né? Leonardo da Vinci já falava que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo, né? Então, eu consigo fazer a leitura de como está meu aluno através do olhar. Às vezes ele chega e fala para mim, eu pergunto sempre, como você está? Se ele falar que está bem e o olhar dele não comunica aquilo, né, expressão ali facial, né, não comunica, eu sei que ele não está bem. Perfeito. E tem uma aluna que eu não sei, ela falou que ia assistir, né, mas não sei se ela está aí, que é a Carlota. E eu falo para ela, a gente já ouviu essa expressão, você fala com os olhos, né? Você fala com os olhos, é bem comum essa expressão. Uhum. Então a gente está conectado, Mi, com o outro, é muito importante, é isso que a Rafa falou. E no online isso evidencia. Então, eu acho, Rafa, que essa conexão que eu tenho estabelecido com os meus alunos é essa entrega da preocupação com o outro, em gerar resultado, né, em realmente pegar como você faz, de levar a sério a nossa responsabilidade em cima daquilo que a gente faz. Eu acho que o professor de educação física... E aí, tá aí a Carlotinha, tá aí, ó. Estou desde o início. Falei que ia falar dela aí, até assistiu a live. Então, eu acho que estudar comunicação é você interferir positivamente na vida do próximo. Então, o que você fala para o outro tem que tomar muito cuidado. Porque você planta uma semente. Como a gente falou da comunicação ser hipnótica. Né? Exemplo, tem a menina que eu faço mentoria, que ela está no online. E aí ela dando aula para a aluna dela, adolescente, falou assim, ó, não é a mesma coisa do presencial. Se eu tivesse aí... Olha só as dicas verbais que ela deu. Uma professora maravilhosa, super competente.
mas que não entendeu ainda, não trouxe para o nível de consciência a importância de uma boa comunicação. E eu falei para ela, cara, por favor, não use essas expressões. O que você está dizendo para a tua aluna, tentando fazer uma, né, uma leitura do que você passou para ela, o online é horrível. O presencial é ótimo, o online é ruim. Olha o sentimento, a emoção que você vai gerar na outra pessoa. Você não vai gerar um prazer a ponto dela querer fazer aula online. Ela vai querer fazer aula presencial. Isso tudo é comunicação. Uma coisa que a gente faz no... Eu tenho um grupo de treinamento coletivo, né? Online. É com uma professora. A gente é sócio, né? E eu falei para ela, Thiago, você fica com a cara assim, ó. Eu falei, de propósito. Porque, cara, a pessoa se sente cuidada olhando ali. Uhum. Né? Eu poderia muito bem passar o exercício, tirar minha tela, colocar off e deixar o pessoal ir só falando. Mas tem pessoas que são visuais, que precisam ter o contato comigo, e a mensagem que eu passo, não verbal, através do meu olhar ali, da minha cara, não está muito legal o cabelo, mas é isso que tem para hoje, né? É que eu estou dando atenção, que eu estou cuidando. Olha a mensagem como é importante. E isso é comunicação. Perfeito, perfeito. Tiago, tem uma pergunta aqui, bem pertinente. Que numa conversa com o cliente, principalmente personal, tá? Que é o que a gente tem mais dedos, teoricamente, porque é um relacionamento duradouro. Eu tenho que expressar a minha opinião ou eu preciso ter muito cuidado com isso? Precisa ter cuidado. Muito cuidado. Lembra que a gente não tem controle sobre as emoções. Sim. Né? E o que a gente está falando é de gerar emoções positivas para o nosso cliente, para ele sentir prazer naquele momento e que ele tenha vontade de voltar para aquele cenário ali que o Renato falou. Se eu tenho pontos de conflito, né? E a Disney, tem um livro da Disney que é sensacional, Rafa, O Jeito Disney de Encantar Clientes. Você vai depois colocar toda essa literatura para a galera, Sim, se vou. quiser. Essas indicações estarão lá. Cara, não pode deixar de ler esse livro, né? Esse livro é muito importante. A Disney fala muito sobre comunicação não verbal. Ela fala muito sobre programação neurolinguística. Esse livro é perfeito porque ele é muito prático. Você consegue aplicar muito no dia a dia. E eles falam que existem pontos de combustão. Tá? Você tem pontos de conflito com o cliente. Isso vai somando, tá? Até o momento que isso possa virar um ponto de explosão, onde tem a ruptura do relacionamento. A gente está falando de relacionamento interpessoal. Então é importante você se posicionar, você tem o teu posicionamento? Mas em que momento você fazer isso? Se o teu cliente vem inflamado por alguma ação política, não é o momento de você contrapor ali. Ouve. A gente não tem a capacidade de ouvir nosso cliente. Só ouve. Ah, mas eu não concordo. Ok, guarda para você, porque aquele não é o momento de você emitir tua opinião. Aquele momento é do aluno, do cliente. E isso a gente tem que entender. Às vezes a gente é muito egoísta e quer defender o nosso ponto de vista. Uhum. Né? Porque a gente tem um posicionamento político, tem um posicionamento religioso, né? Mas, cara, tem momentos para você ter esse conflito. Conflito não, esse confronto. Tá? Mas não pode gerar um conflito. Então, eu acho que a gente tem que expor opinião, mas não é a todo momento e não é a qualquer custo. Lembrando que aquele momento é do cliente. Sempre. Aí, quanto mais pontos de prazer eu gerar, melhor para o cliente. Quanto maior ponto de combustão, aquilo vai somando. E aí, é uma coisa que eu sempre falo. Se você tem pontos de combustão, o cliente se torna mais crítico. Vê se não faz sentido. E aí, coisas que não incomodavam antes, passam a incomodar. Então, se você chega atrasado, 2 minutos, o cara já está olhando para o relógio. Por quê? Porque ele já está em vários pontos de insatisfação. E aquilo passa a ser mais um. Quando o cara está muito feliz, Rafa, já aconteceu comigo, eu cheguei 40 minutos atrasado, peguei um puta de um trânsito. 40 minutos de atraso. Você pede desculpa, né? E eu dou a aula. Eu nem cobro pela aula. Quando eu chego 15 minutos de atraso, eu não cobro pela aula. É uma política minha. Eu cheguei 40, o que tu faz? Dá 10 aulas, né? De graça pra pessoa. Não cobra o mês. Aí, pois é.
Aí dá um mês, né? Então, ó, esse mês é teu. Sabe o que aconteceu, Rafa? Que incrível isso. Eu tinha tanto pontos bacanas com a pessoa, com a família, que eu falei assim, ó, hoje a aula é de vocês, eu nem tenho como me desculpar, vamos fazer 20 minutos porque não dava para passar, que eu tinha outro cliente. E não, Thiago, não tem problema não. Ficaram super felizes, fizeram 20 minutos de aula e quiseram que eu cobrasse pela aula. Eu não cobrei. Mas falaram, não, você vai cobrar sim, você veio, a gente entende, você quase não falta, quase não se atrasa. Então, olha que bacana. Quando você tem vários pontos bons, né, coisas que acontecem imprevistas não se tornam uma dificuldade. Que foi, Thiago? Tu deu uma parada assim, deu ali. Não, que a Mila ela vai comentando, aí eu fui ler aqui. Ah, tá, levei um susto. Muito bom, Thiago. E para quem quer ler mais sobre isso, você deu algumas dicas de literatura, você consegue listar uns livros aí pra gente, que você lembra? Eu vou colocar tudo nos stories, tá, gente? Sim, Então, tá, não tem se sim. preocupa em anotar, só para ele comentar, se você tiver Mas na eu, dúvida de várias coisas que ele vai falar, ele vai comentar e você tira essa é, dúvida. primeira coisa, Rafa, que é antes da literatura, eu queria que a maior dica, né, é observar. Acho que a gente observa pouco o outro, né? Se eu quero melhorar minha comunicação, o outro não, a gente também, né? Acho que esse momento de pandemia é um momento importante para isso, para você olhar para você e olhar para o próximo também. A gente melhorou essa capacidade, né? Pelo menos as pessoas que eu tenho tido contato, né? Então, a primeira dica é vá para a teoria. A gente até conversou sobre isso ontem, né, Rafa? Uhum, Mas não esqueça do dia a dia. Isso é importante. perfeito. Porque senão a gente fica só na teoria e não aplica na prática. E aí, para toda mudança de comportamento, eu tenho que sentir aquilo, que aquilo faz sentido. Né? Igual exercício físico. A gente conversou sexta-feira, né? Foi uma grande discussão sobre mudança de hábito, né? Aham. No Mastermind, e as Uhum, pessoas sabem da importância do exercício físico. Né? Mas por que elas não fazem? Esse é o grande questionamento. Né? verdade. Pelo menos para mim faz muito sentido isso. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, mas a grande dica é aplicar. Tem que aplicar para fazer Perfeito, sentido. Então, perfeito. primeira dica é livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Maravilhoso. É um livro denso, o início não é legal, não é legal. Já estou botando uma semente aí que a pessoa vai ler e já vai achar um saco, né? Não, Estou mas falando de é verdade. comunicação, mas é um livro denso, tá? Que tem Sim. neuroanatomia, neurofisiologia. Então, para quem não curte isso, passa essa parte e continua o resto, tá? Tem o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que é muito legal, fala de vulnerabilidade. E isso é uma coisa que eu observo nas lives. Todo mundo é poderoso, né? Todo mundo sabe tudo, né? E não passa essa vulnerabilidade, essa humildade. Fala, cara, não, né? Tem medo disso, do julgamento, né? E acaba deixando passar algumas coisas. Sim. Tem o livro Mindset, da Carol Dweck, né? Que acho que a gente tem que realmente mudar nossa mentalidade de como a gente absorve os estímulos externos e quanto que isso impacta nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Né? Então, se eu quero gerar resultado, eu tenho que mudar totalmente isso tudo, né? Esse cenário todo. E pensando no interpessoal, estou falando de comunicação interna. Sim. Pensando na comunicação externa, na relação interpessoal, tem um livro que é bem criticado, mas eu gosto muito, porque é bem aplicável, simples, a leitura gostosa, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Tá? Dale Carnegie. Dale Carnegie. Você vai colocar aí. Lembrando que não não pode estereotipar. A gente está falando de sorriso, mas se for um sorriso falso, né, o efeito é inverso. Lembra que as emoções elas não conseguem ser escondidas, suprimidas. Você vai falar com o teu corpo. Então, se não for sincero, não adianta, não faz. Funciona para você, talvez, mas para a construção dessa relação interpessoal não funciona. Não vai ter crescimento nessa relação. Tá? Então, do Dale Carnegie, que você falou, tem uma muito legal da Amy Cuddy, né? Fala sobre linguagem corporal e quanto que isso afeta você, que vai falar de comunicação interna e comunicação externa também, quanto afeta o outro. Tem um, Rafa, que é muito legal, que é as 5 linguagens do amor.
apesar do pessoal achar que é para relacionamento, e não deixa de ser, não, é bem legal porque ele fala de como você comunica amor. Legal. Né? Tanto nesse livro quanto na Brené Brown, eles falam, né, que nós fomos programados biologicamente para sermos amados e pertencidos. Olha que bacana. Então, a forma como cada um comunica amor é importante. A gente está falando de comunicação. Então, talvez você precise mais de validações, ouvir. O outro precisa mais do toque. O outro precisa mais de atos de serviço. Então, ele lista como 5 atos de comunicação. E aí, entender o outro, compreender o outro, você consegue se comunicar da forma certa. Eu não vou conseguir... Eu posso citar 2 exemplos aqui rápidos? Claro, tem 4 minutos. Tá? Eu namorei uma menina, vou trazer para relacionamento, que relacionamento é uma coisa que eu estudo bastante também, né? Teoria e prática. Teoria e prática, Rafa. Então, assim, namorei a menina que ela gostava de ouvir. E o que eu fazia? Eu demonstrava, dava presente, né? Ajudava de alguma forma e tal. Mas a forma como ela enxergava amor era através, né, da audição. Ela precisava ouvir. E aí eu namorei uma outra menina que era o contrário. Ela não gostava de ouvir, ela gostava de atitude. E ela até falava, Thiago, até papagaio fala. Pô, isso me traumatizou, cara. Toma, né? O que adianta tu falar um monte de coisa, fazer declarações lindas, se tua atitude não corresponde, é incongruente. Olha só que bacana da incongruência. Então, esse livro do Gary Chapman, lembrei, é um pastor, né, americano, e ele fala da comunicação de amor. E dá para utilizar isso para qualquer pessoa, porque todo mundo precisa ser amado. Né? Então, acho que são os livros que eu indicaria. E, fechando, que, porra, é sensacional, é o jeito Disney de encantar clientes. Esse livro, Rafa, brilhante. A Disney tira onda em como encantar o cliente. Né? Eles estudam, tem estudos demográficos e chamam de psicográficos. Olha que bacana. Eles estudam o comportamento dos clientes, cara. Quanto espaço a pessoa dá até jogar o lixo no chão. Em dia de chuva, para onde ela vai. E toda a comunicação da Disney gira em torno disso. É bem legal. A altura tem um olho mágico naqueles hotéis da Disney. Tem um olho mágico para a criança e para o pai. Olha que bacana. Legal. Cara, muito legal. A Disney tira onda. Bacana. Tira onda. Tiago, muito obrigada. Já está o timer aqui me pressionando. Quando for uma influência, a gente vai voltar para a live e a gente vai ficar 3 horas nessa live. Porque ninguém vai tirar a gente daqui. Aí isso gira em torno de um curso, né? Vai gerar um curso, né? É um curso. Falando em curso, quem tiver a oportunidade, o Atalho vai trazer o Thiago. Sensacionalmente vai falar de inteligência emocional, um cara muito estudioso. Eu quero muito agradecer. Gente, quem tiver mais dúvidas, quem quiser conversar, o Thiago, eu estou disponibilizando o Thiago aqui. Muito obrigado. Ele é filho único, criado pela avó e canceriano, então ele não vai negar o que você pedir para ele. Óbvio que não. Só não sei, Rafa, porque as coisas podem mudar, hein? Lembra disso. Ah, né? Verdade. Mas aproveita, então, porque eu acho que em meia hora não muda, não. Gente, vai lá no perfil do Thiago. Thiago, muito obrigada por você estar disponibilizando e dando tanto pra gente aqui nessa live, tá? Obrigada mesmo. Tá. Rafa, quero agradecer mais uma vez o teu convite. Parabéns mesmo, de coração, por tudo que você tem feito, né? Pela educação física. Né? Eu acredito que através das tuas ações, né? Inclusive nesse programa agora do Atalho de Aperfeiçoamento, vai ajudar muita gente. Então, quem está assistindo aqui que não teve oportunidade, não sabe ainda do Atalho, dá uma olhadinha, procura a Rafa, porque está sendo feito com muito carinho. Então, obrigado, Rafa, pelo convite e bom domingo para você e para todo mundo que está aqui. Gente, obrigada. Beijo. Tchau.